E você pode ver, não foi corrupção da forma que está acostumado a ver em governos anteriores. O cara fez uma obra superfaturada, tá? Comprou o material e não recebeu, superfaturou. Nada disso. Foi de história de fazer tráfico de influência. Não há corrupção no governo de Jair Bolsonaro. O que há é história de fazer tráfico de influência. Isso segundo a definição já histórica do atual mandatário, que em live nesta última quinta-feira, dia 23, tratou de atenuar sua confiança em Milton Ribeiro, preso em operação da Polícia Federal por suposto envolvimento num esquema envolvendo negociação de propinas na pasta. Segundo Bolsonaro, ele exagerou quando, na época em que a imprensa divulgou as primeiras notícias do caso, falou que colocaria a cara no fogo pelo ex-titular do Ministério da Educação. Eu falei lá atrás que botava a cara no fogo por ele, né? Eu exagerei, mas eu boto a mão no fogo pelo meu, tá? Em março, a Folha de São Paulo veiculou áudio no qual Ribeiro falava que o favorecimento no atendimento a pastores investigados era por orientação de Bolsonaro. Abre aspas. Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar. Fecha aspas, disse se referindo a Gilmar Santos, que junto a Arilton Moura supostamente negociariam com prefeituras a liberação de recursos para obras diversas na área educacional. Durante os meses anteriores, esses líderes religiosos foram presenças frequentes nas esferas de poder, participando de atos e reuniões fora da agenda, com figuras de alto escalão, inclusive o próprio Bolsonaro. O Palácio do Planalto decretou 100 anos de sigilo nos encontros de Bolsonaro com os referidos bispos. Questionado por um internauta sobre o porquê de esconder tais informações, o presidente respondeu com deboche. Abre aspas, em 100 anos saberá. Fecha aspas. Sobram registros fotográficos de como Santos e Moura transitavam com facilidade no governo. Não tinham cargos oficialmente, mas eram tratados como se tivessem. Com o volume de evidências em relação ao papel que ali desempenhavam, fica claro que eram eminências pardas de um gabinete paralelo a administrar o balcão de negócios em que se converteu o MEC. Há relatos de prefeitos falando que a propina para acesso a recursos da pasta era negociada até mesmo na base do quilo de ouro. Segundo o relato de José Manuel de Souza, da cidade de Boa Esperança do Sul, em São Paulo, a verba para uma escola profissionalizante só viria se houvesse adiantamento de 40 mil, abre aspas, na conta da igreja evangélica, fecha aspas. No áudio divulgado na Folha, o próprio Ribeiro fala em contrapartidas que seriam negociadas, abre aspas. Então o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser apoio sobre construção das igrejas, fecha aspas. Quando o Ribeiro foi preso, Bolsonaro e seus apoiadores se apressaram em dizer que isso seria a prova de que não há interferência do governo na Polícia Federal. Mensagens internas de Bruno Calandrini, delegado responsável pela investigação, entretanto, apontam para o contrário, sob a alegação de, abre aspas, possível interferência ilícita, fecha aspas, do presidente. O Ministério Público Federal requisitou o envio do caso ao Supremo Tribunal Federal. Na sexta-feira, dia 24, trechos de interceptações telefônicas do ex-titular da Educação mostraram conversas suas em que ele relata que Bolsonaro poderia ter vazado a realização de operações de busca e apreensão. Desde o último aumento no preço dos combustíveis, o governo tem buscado apoio para criar uma CPI de forma a intimidar a diretoria da Petrobras. Sem indício de nenhum ilícito ou irregularidade que se tenha cometido, a coisa ganha contornos de puro achacamento e de cortina de fumaça. O fato determinado que falta ali sobra no caso do Ministério da Educação, que precisa ser devidamente esclarecido, inclusive, daí sim, com uma investigação feita pelo Congresso Nacional. Como se dava o trânsito dos pastores no MEC? E a relação deles com o presidente e Ribeiro? Por que deveriam ser tratados de forma diferenciada?
Qual a natureza do apoio sobre a construção de igrejas evangélicas mencionada por Ribeiro? Há provas do pagamento de propina, como relatam prefeitos? Houve vazamento de informações sobre a investigação? Agentes públicos incorreram em obstrução de justiça e prevaricação? O Brasil não pode esperar 100 anos para saber.